Seja bem-vindo a mais um programa Palavra de Deus na minha boca. Onde você estiver, preparemos os nossos corações para receber a palavra que há de ser liberada. E vamos neste momento adorar ao Senhor. Vamos neste momento declarar que o Senhor nos atraia mais e mais e mais a Ele. Aleluia. Onde você estiver, feche os seus olhos. Vamos juntos adorar. Aleluia. Adoremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar, Pai. Nós te damos graças, Senhor. Atrai-nos, Senhor, mais e mais, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua graça. Senhor, nós buscamos a Tua graça. Buscamos a Ti, Senhor. Seja o Teu nome exaltado. Aleluia. Oh, obrigada pelo novo tempo, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada por Tua unção, Senhor. Oh, nós cremos, por isso nós falamos. Obrigada, Senhor, por Tua unção, Senhor. Aleluia. 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 Fui atraído pelo amor. Um fogo se acendeu pelas nações de um novo tempo, um novo som me atraiu ao Teu altar. Fui atraído pelo olhar. Aleluia, Senhor. Um novo tempo nós declaramos, Senhor. Aleluia. Atrai-nos mais e mais. Aleluia. 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 Nós te damos graças, Senhor. Fomos atraídos, Senhor. Aleluia. Fui atraído pelo olhar, firmado em misericórdia de um novo tempo, um novo som me enviou a saciar fome e sede, atraídos pela unção, atraídos pelo novo som, atraídos pela unção, atraídos pelo novo som, atraídos pela unção, atraídos pelo novo som. Como o início da primavera, só o fim do inverno, assim é o novo som. Como o início da primavera, só o fim do inverno, assim é o novo som. Sopra o vento do Teu trono pelos quatro cantos de
toda a terra. Sopra o vento do teu trono pelos quatro cantos de toda a terra. Sopra o vento, sopra o vento do teu trono pelos quatro cantos de toda a terra. Ajunta o povo, atrai o povo, atraídos pelo novo som. Ajunta o povo, ajunta o povo, atrai o povo, atraídos pelo novo som. Ajunta o povo, ajunta o povo, atrai o povo, atraídos pelo novo. Senhor, ajunta o teu povo, ajunta o povo, atrai o povo, atraídos pelo novo som, atraídos pela unção, atraídos pelo novo, atraídos, atraídos pela unção, atraídos pelo novo. Somos atraídos, atraídos pela unção, atraídos pelo novo som. Feliz é o povo que conhece o som de festas, derrama a tua glória. Feliz é o povo que conhece o som de festas, derrama a tua glória. Feliz é o povo que conhece o som de festas, derrama a tua glória. Feliz é o povo que conhece o som de festas, derrama a tua glória, atraídos pela unção, atraídos pelo novo som, atraídos pela unção, atraídos pelo novo som, atraídos pela unção, atraídos pelo novo, atraídos pela unção,
atrai, atraídos pela unção, atraídos pelo novo, somos atraídos pela unção, atraídos, nós somos atraídos pela unção, atraídos pelo um novo som, atraídos pela unção, atraídos pelo novo som, atraídos pela unção, atraídos pelo novo, somos atraídos pelo novo som, pela unção, somos atraídos, um novo som, somos atraídos pela tua unção, um novo som nos atrai. Oh, a ti, Jesus, atraídos pela unção, atraídos pelo novo som, atraídos pela unção, atraídos pelo novo som, atraídos pelo novo som, atraídos pela tua unção. A tua unção se manifesta e nos atrai a ti mais e mais. A tua unção se manifesta agora e nos atrai a ti, para conhecermos, Senhor, teu coração. Um novo som nos atrai a ti, um novo som nos atrai a ti, um novo som nos atrai a ti, Senhor Jesus. A tua unção nos atrai a ti, a tua unção nos atrai a ti, para conhecermos, Senhor. Agradecemos, Senhor Jesus, pela presença do Teu Santo Espírito. Obrigado pela Tua glória, obrigado pela Tua presença, Senhor. Possamos ser cada vez mais aquilo que o Senhor nos chamou para ser, dando frutos dignos de arrependimento. Os frutos que o Senhor ordenou, de acordo com a Tua palavra. Essa mesma palavra que está na minha boca nessa noite possa estar na boca daqueles que ouvem, em nome de Jesus. Daqueles a quem o Senhor ungiu e chama para serem santos e irrepreensíveis no teu amor. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, a Palavra de Deus na minha boca. Essa noite quero te dar as boas-vindas para que você possa ser participante daquilo que é fundamental na vida
da igreja, a mente de Cristo. A mente de Cristo constitui a base da nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para nos revelar o Pai. Logo, a mente de Cristo é a forma de nós vermos a vida como nós antes não víamos. Antes víamos segundo a razão do pecado, segundo o fruto do conhecimento do bem e do mal. E à medida que Cristo se compreende a mensagem dele, nós começamos a entender não como filosofia, como muitos pensam, mas entendemos que são os princípios da verdade, a vida e o caminho que nós devemos seguir. Amém? Iona, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, pastor. Amém? É que sejamos atraídos, o ser atraído para um novo som, atraído para algo novo. Acho que isso é muito importante, o mais profundo, se nós olharmos nessa noite e permitirmos o Senhor falar conosco, para nos fazer entender como sermos frutíferos e também como desbloquear muitos que, infelizmente, ainda lutam com limites ou limitações, fruto de maneiras de pensar antes de Cristo. Amém? Eu vou pedir que duas passagens sejam abertas nessa noite, Romanos capítulo 10 e Atos capítulo 17. Glória a Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Atos capítulo 10, versículo 8 ao versículo 9. Atos 10, versículo 8 ao versículo 9. Glória a Deus. À medida que você... Atos 10, do versículo 8 ao versículo... Vamos continuar a ler a partir do versículo 8, amém? Seja bem-vindo você que nos assiste pelas plataformas do YouTube e também do Facebook. Amém? Que o Senhor possa te acrescentar sabedoria. Nessa noite eu peço que você ouça a palavra de Deus, como a Bíblia diz, chamados para o adorar de todo o coração, ou seja, no espírito, na alma e com o cérebro. Porque em vão trabalho o homem se não for o Senhor a edificar. O que eu quero hoje, nessa noite, vamos olhar para entender a mente de Cristo nas Escrituras e compreendermos como nos desbloquear. Aqui é daquelas passagens, daquelas mensagens que a Bíblia diz que a mente que tem entendimento, inteligência, compreenda o que está escrito. No livro de Romanos, capítulo 10, Iona diz no versículo 8: Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Amém. A palavra está junto de ti. Logo, a palavra não é algo que está distante, que está inacessível. Está junto a ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Em primeiro lugar, eu tinha de ter ouvido a mensagem da fé ser pregada. Para que a palavra estivesse no meu coração e na minha boca, diz assim que a boca fala o que está cheio o coração. Para isso, eu preciso primeiro de receber um depósito de Deus. Eu preciso que a palavra seja depositada no meu coração, para que a minha boca seja cheia da palavra. Salmos 81, a Bíblia diz: Ah, Israel, se quisesses, mas Israel não quis me ouvir. Eu disse: abre bem a tua boca e eu encherei, como alguém que abre para ser nutrido, para receber. Amém? Como um bebê que recebe, a Bíblia diz em 1 de Pedro: desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o leite materno, né? Para podermos ser alimentados, podermos ser nutridos. Então, abrir a boca para o meu coração ser cheio da palavra, no sentido de agora a minha boca ser cheia da palavra, porque a boca fala aquilo que é a abundância ou o depósito no coração do homem. Amém? A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra da alimentação, mas o que contamina o homem é o que sai, porque o que sai procede do coração. Então, Salmos 119 diz: como pode um jovem guardar os seus caminhos perante o Senhor? Ele diz: entesourando, valorizando a palavra de Deus no seu coração. Para que quando eu abrir a boca,
1 de Pedro 4:11, está escrito: se alguém falar, fala conforme a palavra. Tiago capítulo 3, verso 2, todo aquele homem que for apto para guardar a palavra de Deus na sua boca, ele é perfeito e poderoso para fazer o corpo ficar de pé. Se você não quer cair, aprenda a ouvir. Se você não quer cair, aprenda a misturar a palavra com fé. Logo você declara a palavra que te mantém de pé naquilo que o Senhor falou contigo. Amém? Então, Amém. diz também em Salmos 39, enquanto meditava, se acendeu um fogo no meu coração. E então eu falei. Quando a palavra, ele diz aqui, verso 8, novamente. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, quando a palavra está no meu coração, eu medito se tornando um fogo ardente. Amém. E então a minha boca fala de algo que arde em mim. Logo, um homem cuja palavra de Deus esteja na sua boca, ele não é fraco no espírito, ele é fervoroso no espírito. A palavra dele comanda a autoridade por causa daquilo que está no coração dele e ele arde naquele mesmo ponto. Amém? Então, pois a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1 que Deus cria em nós um desejo ardente. E como é que ele cria esse desejo? Depositando a palavra. A palavra vem a nós por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de uma pregação, como nós falamos aqui, a pregação da fé. No versículo 8, a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é aquela palavra. Qual? Da fé. Que pregamos. O que é que eles pregavam? Cristo crucificado. Então, o que Cristo fez na cruz, aquilo que ele alcançou por nós, aquilo que ele fez a nosso favor, isso enche o nosso coração, arde, e ao ponto de nós então abrirmos a boca e declararmos a nossa fé. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Glória a Deus. Repare bem o que ele diz. Se com a boca confessares, mas já vimos até aqui que não era só eu aceito Jesus, eu confesso que Jesus é Senhor. Não. Essa confissão é a declaração de algo que já arde no meu coração. Se com a boca confessares ao Senhor Jesus, o que seria confessar? Ser homólogo do Senhor Jesus. Falar a mesma coisa que Ele. E em teu coração creres, enquanto eu medito na verdade de Cristo crucificado, Cristo ressurreto, se com o coração creres que Deus o ressuscitou depois da cruz, serás salvo. Então, essa salvação, queridos irmãos, nós olhamos em 1 de Pedro, que a salvação da alma o objetivo da fé, é a salvação da alma. E falávamos no domingo, Iona, que não era como nós falamos de não ir para o inferno versus ir para o céu, mas é de uma alma que foi destituída da glória de Deus, agora ser salva pelo contacto, pela restituição da glória de Deus sobre a sua vida. Então preste bem atenção. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e com o coração creres, não é um momento que muitos entenderam, aceitou Jesus num culto em que ele ouviu, confessou que Jesus é Senhor. Ele nem sabe que Jesus é Senhor, ele nem vai obedecer Jesus. Mas é isso que temos visto dentro da igreja. Mas repare bem o que está a dizer. Não é um ato único dentro da igreja, naquele dia, a primeira vez que a pessoa ouviu a pregação do Evangelho. Não. Este é um processo. Isso é muito profundo. Isso é um estilo de vida, de meditar na palavra e confessar a palavra, e então eu ser salvo das circunstâncias, salvo do erro, salvo do orgulho, salvo dos laços na alma, salvo dos enganos na alma. Quando nós entendermos a palavra nesta profundidade, além de nós conseguirmos ver a superficialidade daquilo que tem sido ensinado, nós vamos ver as vitórias que estamos a ser roubados. E a palavra hoje na tua boca se faz carne no teu coração, para que meditando e se tornar um desejo ardente, você possa declarar a vida e a vitória de Deus sobre a tua vida. Vê o que está escrito. Versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Essa palavra confissão tem a ver com ser homólogo. Falar a mesma coisa que Jesus. O que Jesus fez quando estavam a injuriá-lo? Eu vou falar a mesma coisa.
O que que Jesus fez quando lhe estavam a acusar injustamente? Eu vou falar a mesma coisa. Só que Jesus não falou nada. Porque ele confiava no Pai que iria o justificar. E o coração dele não entrou em amargura. Por que que fazem isso? Por que que falam isso contra mim? Ele disse, Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque se soubessem quem ele era, eles não crucificariam o Filho de Deus. Então, quando nós estamos a ver aqui, queridos irmãos, é mais profundo, repito, mais profundo do que muitas das vezes temos entendido. Eu aceito Jesus, confesso o Senhor como Senhor e Salvador. Eu acredito que... Não. Isso é o credo da igreja. Isso é chamado o credo eclesiástico. Acreditamos num só Pai, no Filho, no Espírito Santo. É isso que ele está a falar. Mas isso é o conjunto da fé cristã. Isso não é a fé que arde nos nossos corações. Nós sabemos que Deus existe, sabemos que a Bíblia diz, importa que aquele que o buscam creia que Ele existe. Porém, que ele creia que o Pai é galardoador, que recompensam os que lhe buscam. Logo, não basta só você saber, não, Deus existe. Não, a palavra tem que arder no teu coração. E como é que ela arde? Meditando na palavra. Meditando o quê? Na pregação da fé. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Só que o braço do Senhor, queridos irmãos, manifesta-se na confissão da tua boca. Ele dá ordens aos seus anjos para que os anjos executem a sua palavra. Então Deus está à espera da tua declaração. Anjos sobre as áreas da tua vida estão à espera da declaração da palavra da fé, a fé que nós pregamos. Nós não pregamos qualquer mensagem, pregamos Cristo e Ele crucificado. O que é que Cristo crucificado significa? Pelas suas pisaduras fui sarado. O seu sangue removeu os meus pecados. O escrito de dívida foi cravado naquela cruz. O acusador dos irmãos já foi julgado. Logo, eu não estou mais debaixo da separação da glória de Deus. A glória de Deus eu fui restituído à glória de Deus. Aquilo que me separava já não separa mais. Logo, a confissão do que Jesus fez é o que salva a minha alma da angústia, é o que salva a minha alma da acusação, é o que salva a minha alma do tropeço. Então, repare bem aqui. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e em teu coração crês que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. O que significa Deus ter ressuscitado dos mortos? Paulo disse em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã, porque então permanecemos nos nossos pecados. Então ele diz aqui, se creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ou seja, se eu creio que Jesus já ressuscitou, logo eu creio que o meu pecado que me separava de Deus já foi removido. Logo eu creio que não existe mais acusação contra aquele que crê, não mais acusação contra aquele que está em Cristo Jesus. Então Satanás vai para trás de mim, o preço foi pago, eu sei quem eu sou. Então quando tentarem te lembrar, não, mas tu és dessa casa, esses são os teus hábitos, é assim que nós sempre fizemos. Não, nós somos uma nova criatura, porque eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, o Pai quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele para a nova vida que eu tenho, a realidade da nova criatura. É muito mais. Pastor, posso fazer uma pergunta? Amém. À medida que o pastor falava, veio uma mente que isso seria um processo de arrependimento. É um processo de crescimento na fé, de maturidade. Por isso é que eu disse que não tem a ver com, naquele dia, depois da pregação, eu levantei a minha mão e aceitei Jesus, fiz uma oração a confessar Jesus como seu Salvador. Vou te explicar. O homem que fala contigo nessa noite não levantou a mão, não confessou nada disso, que é aquilo que vocês estão entendendo. Mas, meu Deus, o diabo sabe, demônios tremem e fogem. Por quê? Por causa do que está escrito. A palavra está junto a ti, na tua boca, no teu coração. Amém? Pastor, podemos entender que o processo de mudança de pensamento, arrependimento, com frutos dignos, é um processo contínuo, onde nós vamos mais profundo. De fé em fé, de glória em glória. Então, saiba que Deus ainda está a trabalhar em ti. Então, daí nós começamos a ver que homens e mulheres hoje, no dia de hoje, eles entendem a adesão à igreja, como membresia da igreja, eles entendem que eles já são tudo. E eles não precisam de prosseguir para o alvo. Então, eles nem abriram mão daquilo que o pecado representa, a maneira de pensar,
Por isso Paulo diz em Romanos 12 a necessidade da renovação da mente para que possas experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui no versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Logo, ele diz, aquele que crer até o fim. Logo, eu não tenho que crer amanhã ou hoje somente. É um estilo de vida. A fé é um estilo de vida que me torna agradável ao Senhor. Mas qual é a fé? Quando eu vejo fraquezas em mim, quando eu vejo estou cansado, estou desanimado, o que eu faço? Tu és a minha fé, tu és o meu esconderijo. Então presta só bem atenção no que nós estamos a falar. Então essas mudanças de emoção, de humor, é fruto de falta de fé. Sim, eu estou cansado. Sim, eu estou desanimado. Sim, tem essas circunstâncias, mas eu creio naquele que me prometeu. Eu creio naquele que me chamou. Então, diariamente eu exerço a minha fé. Amém? Preste bem atenção. Diariamente eu exerço a minha fé para me agarrar nele. Agora preste bem atenção. Me agarrar nele significa que eu vou dar ouvidos ao Espírito de Deus, coisa antes não era possível, porque eu estava separado dele. Logo, quando eu estou cansado, às vezes o Senhor vai me dizer, precisas de descansar. Porque eu me agarrei nele, o Senhor vai me dizer, agora precisas de sentar e comer. Agora precisas de dormir. Agora precisas de tomar certas vitaminas. Por exemplo, precisas de comer essa fruta. Precisas de comer aquilo. E às vezes isso acontece comigo, Joana. Porque ele é o dono. A Bíblia diz que eu sou comprado pelo sangue de Jesus. Ele é o dono desse corpo, diz a Bíblia, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Então como é que eu faço a gestão do meu corpo? Não são só as ideias ou os princípios de nutricionismo. Não. O Espírito Santo me diz, muitas vezes o Espírito Santo me diz, precisas comer essa fruta. Aquilo que as mulheres, quando estão concebidas, dizem, eu tenho desejos. É o teu organismo a pedir aqueles nutrientes que se encontram naquela fruta, que se encontram naquele alimento. Por exemplo, nós sabemos que para mulheres que têm problemas de cancro na mama, a laranja, se descascar a laranja e olhar a laranja não separada, ela tem as mesmas ramificações. Logo, o que eu estou a tentar te mostrar, ouvir o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, não é uma vida religiosa. É ter acesso ao conhecimento, aquele que conhece, aquele que é o conhecimento, e ele nos guia em todas as áreas, na sua sabedoria, em águas tranquilas. Então o Senhor Deus nunca terá colocar numa condição que vai destruir a tua vida. Nunca. Então eu devo ouvir a sabedoria do Espírito, e aqui estamos a falar da plenitude do Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, temor ao Senhor, que me faz ficar consciente que Deus está presente para me instruir, para me capacitar. Então é uma vida de plenitude, não é aquilo que muitas das vezes é rechaçado como esses religiosos, esses fanáticos. Por quê? Porque exibimos muitas das vezes certas características que apontam para uma evidência de falta de sabedoria, uma falta de frutos que correspondam àquilo que tu falas, àquilo que tu acreditas. Então presta bem atenção. Você diz, não, eu tenho que estudar muito, eu tenho que trabalhar a noite toda, eu tenho que jejuar a noite toda. Mano, vai descobrir depois de 500 anos você vai fazer isso e não está acontecendo nada. Que está escrito uma passagem na Bíblia que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Mas nada tem a ver com aquilo que você está a pensar. Eu dormi porque tenho preguiça de estudar, porque tenho preguiça de trabalhar, porque tenho preguiça de buscar a face do Senhor. Não tem a ver com eu descansar pela fé, que enquanto eu estou a dormir, a palavra está a operar em mim, porque Jó diz que Deus fala 1 e 2 vezes com o homem durante a noite, ainda assim ele não entende, mas eu descanso no Senhor, o Senhor vai falar comigo. Eu lhe busco porque eu tenho uma vida plena, porque a Bíblia diz que quando a palavra é semeada, por si só durante a noite, a semente dá seu fruto. Amém? Então, eu descanso nele. Em vez de ficar aflito, o Senhor vai me dar sabedoria sobre esse assunto. Em vez de você ouvir ameaça no trabalho, se amanhã você não apresentar esse trabalho, você vai ser despedido. Agora você põe 2 palitos no olho e chega no trânsito, o diabo está me atacando. Não, o diabo já te atacou quando roubou a tua fé. Então, a minha fé vai me fazer descansar no Espírito de Deus, que pelo gozo ele me sela
pelo seu Espírito, para saber que eu sou dele e que ele vai me levar a águas tranquilas, ele vai me dar sabedoria, por causa da identidade que eu tenho nele, porque ele me chama pai, então sei que eu sou filho, então ele me dá acesso à sabedoria dele, então vou lhe buscar, Senhor, como é que eu faço isso? Isso vai dar uma brilhante ideia. Abre essa página, procura aquele argumento, aquele artigo. Era isso que eu estava a precisar, a resposta estava diante de mim. Como é que você chegou aí? Então a Bíblia diz que Faraó perguntou, mas quem há no reino que tem o Espírito de Deus como José? O Espírito de Deus em José não foi visto na igreja, foi visto na prisão. Foi visto no palácio e na presença do rei. Por que você tem cristãos que são de nome, porque vão à igreja, trabalham no mundo e agora têm problemas no trabalho, então sabem que aquele pastor ali faz boas orações, então ele vem, pastor, ora só, temos um problema. Então o pastor ali também, que não tem maturidade de fé pesada, tem homens importantes na igreja. Não. Deixa eu te explicar o contrário. Isaac Newton, Blaise Pascal, Galileu Galilei e muitos outros eram homens cheios do Espírito de Deus. Como diz a Bíblia, o rei Ezequias, cheio da unção, foi inventor de armas, amigo da agricultura e N número de coisas. Está na hora de mudar aquilo que temos visto dentro do quadro da igreja. Espero que você entenda a mensagem que nós estamos a falar. Porque isso aqui, no meio da igreja, Ioana, foi ensinado como aquele momento da salvação, aquela hora da salvação, depois da pregação, depois de um piano, pi. Agora quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Mano, não faz isso. Muitos levantaram a mão, queriam coçar. Muitos levantaram a mão porque alguém lhes dá um toque. Vai dar um toque assim, levanta a mão, irmão, levanta. Eu não quero levantar a mão, levanta. Vai só, depois vais entender. Agora, ali, aquela pessoa levantou a mão. De repente vai. A pessoa que te empurrou para levantar a mão agora te diz, vai só. Você não sabe o que você está a fazer, mas porque queríamos só um resultado, queríamos enfeitar as nossas reuniões, porque nós perdemos o temor ao Senhor, ou seja, o desprezo pela obra dele. E qual é a obra dele? De fazer de um pecador alguém que foi restaurado à glória de Deus. Amém? A nova criatura. É necessário que você entenda todas essas coisas que nós estamos a falar. Porque no livro de Romanos, nós acabamos de ler aqui, diz assim, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. O que é que significa isso? Você não é questão só de não ser confundido no dia de ir para o céu, ou no dia de não ir para o inferno. Não. Quando Satanás atirar as pedras para te fazer tropeçar, quando Satanás, queridos irmãos, lançar sobre a tua vida laços, ciladas, quando Satanás fechar os poços, tentar fechar a porta, os invejosos, os caretas, os rudes, você não vai ser confundido. Por quê? Como é que ele se livrou dessa situação? Sabedoria espiritual. Então eles mudaram a lei para condenar Daniel. Deus lhe livrou. Acenderam a fornalha de fogo. Deus lhe livrou. Todas essas passagens não aconteceram no templo, aconteceram no mercado de trabalho, aconteceram no dia a dia, aconteceram na prisão, aconteceram no palácio, aconteceram no campo da agricultura, aonde a vida diária acontece. Então é necessário nós resgatarmos aquilo que é a palavra ou o entendimento de Deus sobre por isso falávamos da mente de Cristo. O que é que o Senhor espera de nós? Amém? E amém. Amém. No versículo 12 diz, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já vimos que a invocação do nome do Senhor não é só naquele momento, Senhor, eu sou pecador, salva-me, escreve o meu nome no livro da vida. Não. Você invoca o nome do Senhor todos os dias. Os discípulos da bruxaria, quando vão buscar bruxaria, eles levam a bruxaria deles no trabalho. Levam no autocarro, levam no táxi, levam também no avião. Já? Levam as bruxarias dele onde eles falam, porque eles acreditam que aquilo é o amuleto que vai lhe dar sorte. O problema do religioso é que você aprendeu aí a igreja e domingo aceitou, ouviu a palavra, amém, Espírito Santo, estou a ouvir. Segunda-feira vai trabalhar, até sexta-feira, cansado com a língua de fora, Espírito Santo, vim falar contigo. A semana não foi boa. Já fiz a minha parte. Não. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz, o que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu lhe invoco todos os dias. Por isso é que a Bíblia diz, eu não me envergonho do Evangelho e da sua justiça. O que é que significa? Daquilo que ele diz sobre mim. Há uns anos atrás, aprenda a trazer Cristo no teu local de trabalho.
Aprenda a levar Cristo no trânsito. Aprenda a levar Cristo no hospital quando você vai fazer a consulta. Quando te olharem, tem 2 dias para viver. Aproveita. Até ele fala assim, vou enfatizar assim, tem familiar que vive fora? Sim, tem. Por acaso a família toda vive fora. Chama com urgência. Por que, seu doutor? Só tem 2 dias para viver. E você sai dali destroçado. Mas você sabe quando você entende a palavra, o meu Deus disse que eu fui chamado para isso. Enquanto eu não cumprir a palavra que está na minha boca, eu sou imortal. Eu sou imortal. Então, aconteceu uma vez comigo. Eu fui para o hospital e pastor também vai. Vou? Não é um problema. Eu preciso que o médico 2, veja o que está errado e testifica o que Deus fez para acertar o que estava errado. Então, eu fui para o hospital e o médico disse, tem dor aqui, tem dor ali, é gastrite aguda. Eu disse, doutor, não é. Como assim? Então tinha um grupo de jovens que diziam-se meus discípulos. Era um grupo de jovens estudantes de medicina. E diziam-se que aprendiam a palavra de Deus comigo. Uma coisa é você aprender o que eu estou a ler, amém. Romanos 11 diz isso. Não, isso não é ser discipulado. Discipulado significa tira as tuas sandálias, eu vou te ensinar aquilo que Deus me ensinou. Os frutos que vistes em mim, eu vou te ensinar semente para que dês os mesmos frutos. Isso é discipulado. Estamos a confundir isso hoje dentro da igreja. E então uma das jovens disse, pastor, tem que ser mais humilde. Ele é quem estudou. Eu disse, tem que estudar mais. Agora, eu tenho uma razão pela qual estou a dizer isso. Não é no vazio. E o médico insistia. É gastrite aguda. Eu disse, meu senhor, o senhor doutor, boa noite ou boa tarde. É assim, senhor doutor. Tem que rever esse diagnóstico. Porque o Deus que eu sirvo, que me mandou há 2 dias jejuar, não iria me mandar jejuar para me prejudicar quando eu tenho gastrite aguda. Não é verdade. Porque o meu Deus não é filho do homem para se arrepender. O meu Deus não é homem para que minta. O meu Deus não é mentiroso. Aquele que morreu por mim, ressuscitou por mim, ele me fez bem. Aquele que opera maravilhas, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje. Não é verdade. Eu não ponho em questão a identidade do meu Deus, porque quando eu fizer, questiono quem eu sou. A razão pela qual eu confio profundamente na palavra de Deus é porque eu aprendi a consertar minha palavra. Se eu te dei a minha palavra, vou cumprir. Porque no momento em que eu te dei a minha palavra e dou a minha vida para cumprir isso, quanto mais aquele que não é mentiroso. Se eu, como homem que posso falhar, faço de tudo para cumprir a palavra que eu te dei, quanto mais o meu Deus não fará tudo para cumprir a palavra dele, se ele é Deus. Então, quando eu restaurei a minha confiança na minha palavra, ao mesmo tempo restaurei a confiança na palavra de Deus. 2, seu doutor, veja bem, não é gastrite aguda. Qual era o resultado? 15 por campo de paludismo. Mas, mano, quando eu dei conta, já me deram a injeção. Pá! Eu disse, doutor, e as tais discípulas já não estão aqui para ser achadas, porque nunca foram discípulos. Agora, aqui está a questão. O que aconteceu dentro da igreja? Não se esqueça, o tema, a chave da nossa palavra é a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Você tem que meditar naquilo que você ouviu. Você tem que orar sobre aquilo que você ouviu. Senhor, me revela a palavra, faz-me entender. Não é porque você já ouviu isso 2 vezes que você já é maduro, PhD nisso. Não é verdade. Queridos irmãos, não é verdade. Atos capítulo 17. Nós acabamos de ler em Romanos 10 que não há grego nem judeu. Por que ele menciona o grego? Atos capítulo 17. Amém? No capítulo 17 do livro de Atos, o apóstolo Paulo começa a falar conosco algo aqui bastante interessante. Venha comigo rapidamente no versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos.
e não poucas mulheres principais. Glória a Deus. Presta agora bem atenção a essa passagem. Depois do tempo do apóstolo Paulo, aqui nós vemos, por exemplo, a seguir logo no versículo 18, verso 17 e 18. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Glória a Deus. Então, se crês no teu coração que Jesus morreu e Deus o ressuscitou, serás salvo. Mas não é só, eu sei que ele morreu e ressuscitou. Não. O crer é naquilo que ele fez, no poder da morte dele que me substituiu e no poder da ressurreição dele que me ressuscitou juntamente com ele. Então eu serei salvo porque agora eu estou consciente de tudo aquilo que Jesus fez a meu favor. Então, eles disseram aqui os estoicos e epicureus. Quando você vai começar a ouvir aqui filósofos estoicos e epicureus na Grécia, existe algo que é chamado na teologia patrística, que é também chamado, aqueles são chamados os, entre aspas, eu estou a falar aquilo que dizem, não é aquilo que é verdade. Eles chamam os pais da igreja ou os pais apostólicos. Vê e note que eles excluem dentro desta ordem, dentro dessa classe, eles excluem os apóstolos de Jesus e Paulo. Estes são os pais apostólicos. Estes são os principais apóstolos. Depois os outros todos que vieram depois desses e até os dias de hoje, nenhum deles será o grupo apostólico fundamental ou inicial. Mas, com o andar do tempo no 3º e 4º século depois de Jesus, falamos de 312, 315, o que aconteceu é que a influência greco-romana dentro da igreja começou a manifestar-se muito profundamente. Porque o apóstolo Paulo refere-se no capítulo de Romanos 11, cuidado para que vocês não se desliguem da raiz judaica. Por que isso quer dizer? Não se desligar da raiz judaica, porque Cristo era judeu. Logo, quando Cristo veio falar, ele disse: eu não vim a destruir a lei, mas cumprir a lei. Por quê? Porque a lei e os profetas era, no Velho Testamento, a revelação de Deus, os hábitos de Deus. Não estamos a falar de hábitos de cumprir a lei, mas estamos a falar de hábitos que revelavam a mente de Cristo. Amém? Que revelavam a mente de Cristo, para que nós pudéssemos saber o que é que o Senhor Deus fala. No livro de Atos 17, Paulo diz aqui, no versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Eles eram idólatras, eles tinham falsas crenças, outras crenças. Então é necessário que nós possamos compreender isso. Quando Paulo vem, encontra várias crenças baseadas na filosofia grega, epicureia, nesse caso, estoica e neoplatão, ou seja, a questão de Platão. E depois disso, em Romanos 11, quando lhes é avisado para não se desligarem da raiz, porque Paulo sabia que os gregos estavam a entrar, outras crenças estavam a entrar, outros povos estavam a entrar que carregavam formas diferentes de pensar, mas que não refletiam a mente de Cristo. Por exemplo, vamos avançar e deixar o exemplo mais para frente. Quando surge esse período de 300 e 400 anos após Jesus, o que acontece quando o surgimento da influência do Estado, que é o Império Romano, sobre a Igreja, naquilo que é chamada a paz romana, em que houve do género de tréguas que se deixou de perseguir a Igreja, mas essa igreja perseguida era perseguida por causa dos costumes da fé, a tradição apostólica, começa agora a ter uma relação com o Estado e agora o Estado começa a influenciar a igreja. E o que aconteceu? Quando o Estado começou a influenciar a igreja, é um Estado com influência greco-romana. Ou seja, a Grécia, o pensamento filosófico da Grécia tinha influenciado o Império Romano, que
por sua vez agora veio para influenciar a igreja. Mas se tivesse encontrado a obediência de Romanos 11, não teria havido esta queda. Um exemplo muito claro de Romanos 11, o perigo de você não entender isso. Quando tu olhas e vês a história do presépio. A história do presépio nós ouvimos ao longo dos anos. A Igreja Católica ensinou, você viu, como tua mãe comprou, a avó também celebrava, quer a Páscoa, quer a manjedoura, a Páscoa de um coelho que você nunca viu na biologia, não atesta que coelho pode pôr ovo, mas de repente você vê a manjedoura com Jesus, coitado, o pobre, que ninguém... E o que nós ouvimos há uns anos atrás, Jesus também era imigrante, Jesus era imigrante e que Jesus era pobre, por isso que não lhe receberam. Mas quando a Bíblia te mostra isso, no contexto judaico, o pai de família guardava a melhor ovelha, a ovelha pura, sem mancha, sem mácula, na manjedoura para ser protegida, porque Malaquias ele disse: apresentem essa ovelha, essa oferta ao vosso governador, para ver se vocês obterão favor. Vocês me trazem a ovelha cega, coxa e a manca. Então, não tem nada a ver com Jesus ser pobre. Quando Jesus nasce, lhe trazem ouro, incenso e mirra em grande escala. Não lhe trouxeram 3 presentes, eram 3 reis. Eram 3 tipos de presentes com vários reis, que falamos de quantidades absurdas. Então é necessário você prestar atenção. Existem interpretações bíblicas feitas hoje por causa da desobediência de Romanos 11. Mas quando eu vou para a tradição judaica, é isso que eles disseram. Por exemplo, nós olhamos e vemos também outro exemplo. Muitas pregações nos púlpitos. Jacó, o burlão, roubou o irmão dele. É mentira, o irmão dele vendeu. Segundo a tradição judaica, o irmão dele, Esaú, desprezou o Senhor, vendeu. Amém? Ele vendeu o direito dele de primogenitura, ele abandonou, desprezou o chamado. Então Jacó não roubou, Jacó honrou. E quando vais a Gênesis 25, está escrito: e um nasceu ruivo, por isso seu nome foi chamado Esaú. Ou Edom, que significa vermelho. Edom, Adam, ou seja, a terra. Adama, foneticamente Edom, Adama, que significam ambos vermelho. E quando tu vais ver, a Bíblia diz: e o mais novo nasceu agarrado ao calcanhar, e por isso seu nome foi chamado Jacó. E o nome de Jacó é composto por Yaakov, ou AKV, ou Yaakov. O Akv que significa fundamento ou calcanhar. Então, quando a Bíblia diz que... E aqui está, de novo, um perfeito exemplo. Quando a Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo, lutou com Deus, e de repente nós vemos os pensadores estoicos, epicureus, nos tempos renascentistas, a desenharem quadros. Se você procurar hoje na internet, Jacó luta com Deus, você vai ver um Jacó lutar com Deus. Você mesmo acha que isso aconteceu? Não, está lá escrito que ele lutou com o homem como? Agarrando-se no fundamento. Como é que ele lutaria com Deus? Agarrando-se no fundamento. O que está escrito em Isaías 64? Se descesses. Mas se descesses também, Deus, não há ninguém mais que se desperte para te deter. Como é que você pode deter a Deus? Se agarrando no fundamento. No fundamento, nenhum homem pode lutar fisicamente com Deus, porque nós sabemos que na tradição judaica está escrito: aquele homem que visse Deus morreria. Então, queridos irmãos, come on. Então, o que eu estou a tentar te mostrar? A desobediência de Romanos 11 deu vazão dentro da igreja de uma influência greco-romana na interpretação das escrituras. Eu te desafio nessa noite a você me dar um versículo. Pode estar aqui, o meu número, temos a página do Facebook, tem lá o número do WhatsApp. Eu te desafio a você procurar um versículo e depois me enviar sobre livre-arbítrio. Não existe. Mas o livre-arbítrio é um conceito greco-romano da filosofia desses estoicos, epicureus e Platão e Aristóteles. O que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar que muitas das tuas dificuldades em crer é porque a tua crença não está baseada na palavra.
Por isso é que nós falamos nessa noite, Romanos 10, a palavra junto a ti, na tua boca, no coração, a palavra da fé que nós pregamos. Nós não pregamos aqui livre-arbítrio, nós não pregamos vontade, Deus vai fazer o desejo do teu coração. Isso são essas coisas que hoje você vê dominarem a suposta fé das pessoas. Por isso é que elas não conseguem abrir mão da sua carne. Eu não aceito isso é injusto. Onde é que você aprendeu isso? Se a minha e a tua fé dizem que o nosso Salvador, como ovelha ao matadouro, não abriu a boca. Mas a democracia, Laodiceia, a voz do povo, você diz, nós também temos voz. Nós não podemos admitir. Mas foram esses também que depois disseram que não admitimos, crucificam. Crucificaram o Filho de Deus. Que Deus, pelo seu poder, o ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele entendesse o que ele fez na cruz, pudesse colocar fé nele, e não viver para salvar-se, justificar-se a si mesmo, mas ser justificado pela fé em Jesus, naquilo que Jesus fez por nós. Então, vou voltar para Romanos capítulo 10, no versículo 8. Veja só, leia só novamente. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Glória a Deus. Agora você está perante uma situação. Você está perante dívida. Você está perante doenças. Você está perante calúnia. O que dizer dessa situação? O que falar nesse momento? Novamente. Mas que diz? A palavra está junto de ti. O que dizer? O que a palavra diz sobre isso? Não faz mal, você não sabe orar, não faz mal. Deus sabe o que conta é o que está no teu coração. Não faz isso. Você só ora o que está no teu coração quando o teu coração estiver cheio e abundante da palavra da graça que nós pregamos. Então a tua oração será chamada oração da fé, baseada naquilo que Jesus fez. Eu sei, ó Deus, que tu ressuscitaste. Eu sei que pagaste a minha dívida. Eu sei que pagaste o preço pelo meu pecado. Eu não serei envergonhado. Por quê? Porque aquele que nele crê não será confundido. Por quê? Por causa da graça. Por causa da graça que se manifestou, o poder da graça que se manifestou, queridos irmãos. Então nós vemos, eu como pastor, eu olho para a igreja, mas eu olho como amigo dele, que prepara a noiva dele. Isso são manchas. Não foi isso que ele disse. Não é bem assim. Não. Ele quis dizer isso. Não, ele não disse isso. Ele não se focou. Não. Ele falou isso. Então quando você ouve pessoas dizerem, não, esses pregadores do evangelho da prosperidade, você acredita que é na pobreza ou na prosperidade? O que está escrito é o que conta. O que está escrito na Bíblia? Que ele ama a prosperidade do seu servo. Aonde tocares com as suas mãos, prosperarás. Agora quando você vê pessoas que tocam, as mãos dele tocam parte, aonde ele toca, destrói. O que é isso? Você acredita nisso? Eu não acredito nisso. Porém, prosperidade, vamos ouvir o que é prosperidade. Outro ponto, quando as pessoas sob a influência greco-romana entendem prosperidade, eles estão a falar de mamon. Porque prosperidade é o fluir, é o zoe, é a vida abundante, é a vida eterna fluir. O que é a interpretação greco-romana da vida eterna? É vida após a morte. É a continuidade da alma. Não. Então o que eu estou a te mostrar? Vários conceitos de filosofia greco-romana que entraram dentro dos púlpitos e começaram a te fazer compreender as escrituras aos olhos da Grécia. Mas ele disse, a salvação é primeiro dos judeus. Em outras palavras, é a mensagem que ele transmitiu por meio dos profetas, anunciando este Cristo. Este Jesus é o Cristo dos profetas. Para que nós pudéssemos nos agarrar nessa verdade e agora, em todas as outras nações, pudéssemos receber a mesma verdade. Não é para nós pegarmos na mensagem de hoje e transformarmos, queres entender isso? Transformarmos segundo a nossa cultura. Então, presta atenção, eu falo isso por causa do louvor que tu pertences. Essa história que vocês andam a ver dessas maneiras que dança pro Senhor, dança, vamos dar coisa, como é que é? Kuduro pro Senhor, não existe. Axé gospel, não existe. Axé é uma dança de bruxaria. Aquela dança de passar debaixo da vara, do limbo, é voodoo. E você vê líderes a trazer isso no altar.
Dança só, dança. As moças viram, mostram o behind delas, a parte de trás, né? A mostrarem nas pessoas. Isso é Satanás, isso não é Deus, isso nunca será adoração. Porque adoração é obediência. Na cruz, quando ele estava a ser crucificado, e ele encomendou a alma dele para o Senhor, isso é obediência. Quando José estava na prisão e prosperou a prisão, isso é obediência, isso é adoração. Querido irmão, o que é que nós entendemos dentro da igreja? É o sentimento greco-romano. Sabe, dentro do epicurismo e do estoicismo, eles falavam sobre o prazer. Logo que você vê, Deus vai dar o desejo do teu coração. Isso é influência greco-romana. Porque Deus já nos deu o desejo do coração dele, que é Jesus. Para que através de Jesus lhe tivéssemos acesso a ele. Que é isso, igreja? Então, descobrir os lixos que foram introduzidos na igreja. Porque uns disseram, estes são os pais da igreja. E ignoraram os verdadeiros pais da igreja, que eram na base da tradição judaica. E eles trouxeram agora o helenismo dentro da igreja, a influência da Grécia dentro da igreja. Quando você ouvir falar do espírito da Grécia, são todas essas coisas que nós acabamos de falar. O espírito intelectualismo, tentar compreender a igreja. É por isso que eles nos atacam, dizendo, mas vocês são espirituais, não são materialistas. Não, é assim. Toda a matéria veio do Espírito. Deus criou o mundo que vemos pela palavra, que é espiritual. Logo, o que isso significa? Chama a existência. Porque servimos o Deus, segundo Romanos 4,17, um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Agora, lembra o que eles disseram? Esse é pregador de deuses estranhos e paroleiro. Em outras palavras, pensam eles que são só trocas de palavras. Mas a palavra da fé, a palavra da nossa pregação, ele é como um machado, ele é como um martelo, ele é fogo no Espírito e ele é respaldada pelo poder do Espírito de Deus. Essa é a grande diferença da palavra de Deus e as vãs filosofias que se introduziram dentro da igreja. Não, Deus não vai dar o desejo do meu coração. Ele me deu o desejo do coração dele e eu aprendi a desejar Cristo ardentemente. Querida irmã, não queres ver o desejo do meu coração carnal? Chega desse engano dentro do corpo de Cristo. Esse lixo entrou dentro da igreja, enfatizando a obra da carne, enfatizando a vontade carnal. Ele disse, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Glória a Deus. Então espero que você entenda essa mensagem e você compreenda a profundidade daquilo que Deus fez, daquilo que Deus já fez a nosso favor e o que Ele está a falar hoje sobre a tua vida, se creres nele. Então você lida na tua saúde baseado naquilo que Ele falou. Você lida com as tuas dívidas baseado naquilo que Ele falou. Querido irmão, você lida com... E já agora, dívida mesmo por quê? Dívida por quê? Dívida por quê? Creia abundantemente na sua palavra. Na área da saúde, creia no que o Senhor falou. Pelas tuas pisaduras fui sarado. Aprenda a impor as mãos onde te dói. Aprenda a ordenar aquele caroço aí para secar. Seca no nome de Jesus. Você quer ordenar monte, não consegue ordenar caroço. Não, eu acredito que se ordenar um monte vai se jogar no mar. Ouve. Amém? E amém. Glória a Deus. Eu não sei se tem mais perguntas, Joana, mas... Glória a Deus. É necessário que você... Aleluia. Glória a Deus. Amém. E amém. Pai Santo, nessa noite nós te louvamos porque a palavra está na nossa boca, a palavra de Cristo crucificado e o Espírito de ressurreição, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, as consolações do Espírito Santo possam encorajar, possam sacudir, possam agitar homens no Espírito em Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe. Quinta-feira estamos juntos. Palavra de Deus na minha boca. Mas ao teu nome glória e louvor para sempre e sempre, e não a nós, mas ao teu nome glória e louvor para sempre e sempre, e não a nós,
nós, mas ao teu nome glória e louvor para sempre e sempre, e não a nós, mas ao teu nome